Ele é Jae-hoon Choi, o bilionário coreano que veio ao Brasil com a frieza do lucro e um único objetivo: demolir um casarão antigo para construir um império de luxo. Ela é Maria Flor, a guardiã silenciosa da Casa dos Sussurros, a mulher que só conhece a calma e o valor das coisas que o dinheiro não pode tocar. Mas quando Jae-hoon encontra um medalhão de jade perdido de sua infância, ele descobre que a casa não era um estorvo, mas sim um relicário. Um relicário que guarda o segredo de um amor não vivido entre seus avós há mais de 50 anos. Se você está em busca de uma história longa, poética e emocionante que prova que o destino sempre encontra um jeito, prepare seu fone de ouvido. Mas antes de começarmos a desvendar este mistério, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo de onde você está ouvindo este conto. A sua energia é essencial para a nossa magia. A luz da tarde no Rio de Janeiro caía sobre o casarão antigo, mais como uma neblina dourada do que como um sol tropical. Não era o rio dos cartões postais, era o rio da melancolia, dos azulejos rachados e das mangueiras centenárias que abraçavam os muros com raízes de avó, como serpentes gentis de madeira. Este casarão, conhecido na vizinhança apenas como a Casa dos Sussurros, era o local de uma negociação multimilionária. E era lá que a história de duas almas, separadas pela pressa do mundo, começava a ser reescrita. O Sr. Jae-hoon Choi era um nome que ressoava em arranha-céus de vidro e aço. Aos 32 anos, ele era o CEO da Choi Innovations, um império de tecnologia coreana. Seus ternos eram impecáveis, em lã fria, cortada por alfaiates que entendiam de precisão geométrica. Seu olhar, quase sempre frio e analítico, refletia a tela de um smartphone, e seu mundo girava na velocidade da luz de fibra óptica, onde um segundo perdido era 1 milhão de wons desperdiçados. Ele estava no Brasil para fechar a compra de um terreno de valor inestimável, o terreno sob a Casa dos Sussurros. Ele via a casa não como um lar ou uma memória, mas como um estorvo antigo, a ser demolido para dar lugar a um hotel boutique futurista, feito de vidro fumê e aço escovado. Jae-hoon não tinha tempo para nostalgia. Sua vida era uma sucessão de aeroportos VIP, reuniões de diretoria e gráficos ascendentes. Ele desceu do carro blindado e o contraste foi tão brusco que causou um leve enjoo. O ar coreano era filtrado e limpo. O ar brasileiro ali era espesso, carregado com um cheiro de incenso antigo que parecia vir da casa, misturado ao jasmim que florescia fora de época. Era um odor que invadia sua bolha asséptica de executivo. A reunião seria no salão principal, um espaço cavernoso com lustres empoeirados, mas um atraso na chegada dos advogados o fez caminhar sem rumo pelo jardim descuidado. Era um jardim que pedia por cuidado, com caminhos de pedra tomados por musgo e a grama alta que cantava com a passagem do vento. Ele, o homem que comandava o futuro digital, estava sendo forçado a desacelerar por uma falha de logística no passado. Foi então que ele a viu. Sentada nos degraus de pedra, sob a sombra profunda de um pé de acerola, cujos frutos vermelhos brilhavam como pequenas lanternas, estava Maria. Não Maria, mas Maria Flor, como era chamada. 20 e poucos anos, vestida com um avental simples de algodão cru, ela descascava abacaxis para o almoço da equipe de negociação. Seus movimentos eram lentos, pacientes, quase coreografados. Ela não estava apenas cortando o abacaxi. Ela parecia meditar sobre ele, retirando a casca grossa com a precisão de quem respeita a fruta. Seus cabelos, que tinham a cor de canela e mel, estavam presos frouxamente, mas algumas mechas rebeldes, tingidas pelo sol, caíam sobre seus olhos castanhos, que eram profundos e estranhamente melancólicos. Eram olhos que pareciam abrigar toda a ternura do mundo e, ao mesmo tempo, uma tristeza antiga, como se tivessem testemunhado a partida de muitas coisas boas. Ela era a única funcionária permanente da casa.
Os advogados a tratavam com desdém educado, como a empregada. Mas ela era mais, a guardiã, a que limpava o pó das memórias alheias, a que conhecia cada rangido e sussurro das paredes. Maria Flor movia-se com uma lentidão quase ritualística, uma calma que era o exato oposto do ritmo frenético de Jae-hoon. Ele era a velocidade, ela era a permanência, ele era o número, ela era a poesia. Quando ela levantou o olhar para pegar outra fruta e seus olhos encontraram os dele, algo se quebrou no CEO. Não era atração física imediata, mas um reconhecimento. Uma sensação estranha de que ele já havia visto aqueles olhos, talvez em um sonho esquecido da infância ou em uma pintura de um passado remoto pendurada na memória. O olhar de Maria Flor era suave, mas não submisso. Era o olhar de quem sabia que o tempo era mais importante que o dinheiro e que a beleza de um momento vale mais que o lucro de um dia. Ela o fitou apenas por um segundo, sem medo e sem servilismo, antes de voltar à sua tarefa com o abacaxi. Jae-hoon sentiu um formigamento que não experimentava desde criança, uma fisgada de mistério que seus balanços financeiros jamais poderiam explicar. A muralha de indiferença que o cercava, aquela bolha de executivo coreano que o protegia do caos do mundo, rachou sutilmente. Ele pigarreou, tentando recompor a postura. "Com licença", disse ele em um inglês que soou estranhamente rude e fora de lugar no silêncio daquele jardim. "Onde é a sala de reuniões?" Maria Flor respondeu em um português doce, mas firme, como o som de um sino de vento. Ela não parou de descascar, mas ergueu a cabeça para apontar. Subindo a escada principal, a segunda porta à direita, o salão das orquídeas. Ela apontou com o queixo, o sol criando um pequeno halo de luz em volta de seu perfil. Jae-hoon agradeceu com um aceno mecânico e seguiu em frente. Pensar no contrato de bilhões que estava prestes a assinar, sua mente estava presa na sombra do pé de acerola, no cheiro doce e cítrico do abacaxi recém-cortado e no olhar de Maria Flor, que parecia ter o poder de suspender o tempo. Ele, o homem que comprava o futuro, estava sendo cativado pela guardiã silenciosa do passado. Ele não sabia que a poucos metros dali, atrás do espelho empoeirado do hall, a Casa dos Sussurros já havia começado a orquestrar o encontro de dois destinos há muito tempo prometidos. O que ele não sabia era que a Casa dos Sussurros não era apenas um imóvel antigo. Ela guardava um segredo, uma peça de um quebra-cabeça que ligava o passado dela ao futuro dele, um segredo tecido por uma coincidência tão poética que só poderia ser obra do destino. A reunião se estendeu pela noite. Os advogados tagarelavam sobre cláusulas e garantias, mas Jae-hoon estava distraído, o cheiro de jasmim e abacaxi pairando em sua memória. Enquanto os números dançavam à sua frente, ele via a lentidão graciosa de Maria Flor. Uma tempestade típica do Rio desabou, violenta e súbita, forçando os negociadores a pernoitar na mansão. Raios cortavam o céu, e o barulho da chuva nas telhas antigas era um rugido dramático. Jae-hoon detestava imprevistos. Seu planejamento milimétrico havia sido arruinado pela natureza. Ele sentia-se preso, sufocado pela umidade e pelo silêncio da casa que rangia. Maria Flor, com a calma de quem lida com os caprichos do mundo diariamente, providenciou roupas de cama e um jantar simples, mas reconfortante, de arroz, feijão e um ensopado de abóbora. Ela serviu a ele e aos advogados com a mesma cortesia serena. Ele, incapaz de dormir no quarto luxuoso, mas impessoal, que lhe fora designado, sentia a necessidade de um espaço mais humano, mais real. Ele a encontrou na cozinha, o coração caloroso da casa, tomando um chá de camomila em uma caneca de louça rachada. O cheiro da chuva na terra molhada, do mofo antigo e do chá era um bálsamo para sua alma corporativa. "A Casa dos Sussurros", ele disse, falando baixo, tentando o português que havia estudado brevemente antes da viagem. A frase saiu hesitante,
mas respeitosa. É o nome? Maria Flor sorriu, um sorriso que iluminou a cozinha antiga, fazendo o cobre pendurado brilhar. Não é um nome, senhor. É o que as pessoas dizem. Ela guarda histórias de todas as famílias que viveram aqui, de todas as risadas e lágrimas. E todas as casas antigas têm um jeito de nos contar seus segredos se a gente ouvir quietamente na hora da chuva. Ele pensou naquilo. Segredos. Ele lidava com segredos de mercado, com informações privilegiadas, não com sussurros de casas. Eu estava no sótão hoje. Ela continuou sem que ele perguntasse. Ela falava com a naturalidade de quem compartilha um sonho, procurando roupas de cama nos baús de cedro, e encontrei algo seu. Maria Flor estendeu a mão, que era pequena e forte, manchada levemente pelo trabalho da cozinha. Na palma repousava um pequeno objeto, um antigo medalhão coreano em jade e prata com o ideograma Yong, entalhado, significando eterno ou alma. A prata estava escura pela oxidação do tempo, mas o jade verde claro parecia carregar a luz da lua. Era um pingente que ele havia perdido durante uma breve visita ao Brasil com a família, na infância, há mais de 20 anos. A lembrança o atingiu como um trovão silencioso. Jae-hoon pegou o medalhão. O toque frio do jade o transportou instantaneamente. De repente, ele não era o CEO blindado, mas um menino de 12 anos, jogando bola perto de uma mangueira, sentindo a tristeza da perda de seu presente de aniversário, dado por sua mãe. Ele se lembrava da bronca de seu pai. Onde estava? A frieza de seu olhar se desfez, substituída por uma emoção confusa. A voz dele era de um homem que encontra uma parte perdida de si. No fundo de um baú de cedro, sob um monte de cobertores de tricô e sachês de lavanda, Maria Flor respondeu, sua voz um murmúrio, misturado com um monte de livros antigos de poesia em uma língua que eu não conhecia. Eu sabia que era especial. A prata estava um pouco oxidada, mas o jade brilhou para mim, como um farol verde. Jae-hoon olhou para o objeto, depois para ela. Era mais do que uma coincidência. Era um laço. O pingente perdido de sua infância, guardado em um baú por 2 décadas, na casa que ele estava prestes a demolir, e devolvido pela mulher que era a própria guardiã daquele lugar. A casa o havia chamado de volta, usando Maria Flor como mensageira. Obrigado, ele sussurrou. Era a primeira palavra sincera, despida de interesses comerciais, que ele havia dito em dias. Enquanto a chuva batia nas janelas, eles ficaram em silêncio. Maria Flor serviu outro chá. Jae-hoon notou que ela usava no pulso uma pulseira de miçangas de vidro azul e verde, que parecia ser muito antiga e de um artesanato peculiar. A pulseira, a luz fraca da cozinha, parecia emitir um brilho sutil, quase mágico, levemente fluorescente no escuro. O que é isso? Ele apontou para a pulseira. Maria Flor acariciou as miçangas com um dedo. Essa é um presente de minha avó, Dona Eunice. Ela me deu quando eu era criança. Disse que era para me proteger. Ela dizia que as miçangas foram feitas de uma areia especial, que só existe na Coreia, na ilha de Jeju, e que ela mesma fez a pulseira para a esposa do antigo dono. Ela me disse para nunca tirar, porque ela guarda o mapa do meu destino. Bobagem de avó, né? Ela riu, uma risada que parecia o tilintar de sinos distantes. O cérebro de Jae-hoon, treinado para ligar pontos e resolver equações complexas, parou. Areia especial de Jeju, o medalhão coreano, a casa, a chuva. Ele sentiu que estava à beira de uma revelação que não seria fria e lógica, mas quente e cheia de alma. O mistério sutil e poético da vida estava se desdobrando diante dele, e não era nada sobre ações ou lucros. Era sobre almas. O que Jae-hoon não sabia é que a história da pulseira de Maria Flor, a areia de Jeju e a razão pela qual ela era a guardiã da casa era muito mais profunda e antiga do que eles podiam imaginar, envolvendo um amor não concretizado da geração anterior, uma promessa e um segredo místico que só se revelaria no momento exato.
A manhã chegou com o cheiro limpo da terra lavada. O sol filtrava-se pelas folhas das mangueiras, criando desenhos de luz e sombra no chão. Eghun, ainda segurando o medalhão que ele agora sentia como uma extensão de sua própria história, não conseguiu evitar a atração pela vida de Maria Flor. Ele precisava de uma explicação lógica para as coincidências, mas estava sendo levado pela força inexorável da emoção e da beleza. Ele a encontrou na biblioteca da mansão, um lugar esquecido onde o cheiro de papel antigo era tão forte quanto o de canela. Ela varria o chão de madeira com um zelo de arqueóloga, evitando perturbar os feixes de luz que entravam pela janela, iluminando o pó que dançava no ar como vagalumes dourados. Sua avó. Por que ela teria um presente de Jeju? Se ela trabalhava aqui? Ele perguntou direto, mas com suavidade. Maria Flor suspirou e parou a vassoura, recostando-se na estante. Minha avó, Dona Eunice, era a pessoa mais mágica que já conheci. Ela não era só empregada. Ela trabalhou aqui por 40 anos e era uma espécie de confidente da família proprietária. O antigo dono, Sr. Alcides, tinha uma fascinação pela cultura oriental. Ele a tratava como família. Maria Flor estendeu a mão e pegou de uma prateleira empoeirada um pequeno livro com capa de couro azul desbotada. Não era um livro, mas um diário. Ele não é meu, mas o Sr. Alcides deixou para a minha avó quando ele faleceu. É o diário da esposa dele, Dona Lúcia. Minha avó me pedia para lê-lo para ela, mesmo ela sabendo ler. Ela dizia que a voz jovem trazia de volta o passado. Ela abriu o diário em uma página marcada por uma fita de seda amarelada. Jae-hun, com o coração acelerado, se inclinou. A caligrafia elegante de Dona Lúcia, em português com algumas anotações à margem em hangul, coreano, revelou a reviravolta suave que faltava. O trecho, lido por Maria Flor com uma voz emocionada, dizia: 2 de maio de 1968. O perfume de jasmim desta casa nunca mais será o mesmo. Alcides está apaixonado pela ideia do Oriente, mas eu me apaixonei por uma alma oriental. Quando o jovem Han, o estagiário coreano de Alcides, veio morar aqui por 6 meses, ele era um sonho em pessoa. Tinha a calma de um monge e a alegria de uma criança. Os olhos dele eram a própria saudade, sempre olhando para um ponto distante. Ele me ensinou algumas palavras em sua língua. Ele me presenteou com um pouco de areia da sua ilha natal e me ensinou a fazer uma pulseira mágica, dizendo que era para proteger a jornada do meu destino. Eu não podia deixá-lo partir sem uma lembrança de volta, sem uma âncora para esta casa. Eu lhe dei o medalhão de jade de meu pai, uma joia de família, uma peça que deveria unir 2 almas. Ele era muito novo. Eu era casada. O amor virou uma promessa silenciosa de que um dia algo nosso, um objeto ou um descendente, se encontraria novamente e completaria o que não pudemos terminar. E pedi a Eunice para guardar a areia e a pulseira. Ela é a guardiã do segredo. Jae-hun leu o nome na nota em coreano. Han Jin-woo. Ele não precisava de mais nenhuma pista. O que parecia uma coincidência de Hollywood era, na verdade, um capricho lento e poético do tempo. Jovem Han era meu avô, ele disse, sua voz sumindo como fumaça. Han Jin-woo. Ele falava muito de uma viagem que fez ao Brasil na juventude, uma casa que ele chamava de o Jardim de Esmeralda, por causa da vegetação e uma mulher com a risada de água de fonte. Ele perdeu o medalhão de jade que ela lhe deu, mas guardou um pequeno pedaço de cerâmica escura que ela havia feito para ele, em formato de meia-lua. Ele morreu sem ver o Brasil de novo. Ele sempre dizia: eu deixei minha alma no Brasil. Lá estava. O encontro das 2 estrelas não era deles, mas a promessa não cumprida de seus avós, o segredo poético que a Casa dos Sussurros guardava, finalmente liberado. Maria Flor usava a pulseira feita com a areia do avô de Jae-hun. Jae-hun tinha perdido o medalhão dado pela avó de Maria Flor. Eles eram os ecos de um amor de 1968.
a ponte que o destino havia construído ao longo de décadas. Seus avós, eles se amaram aqui nesta casa. Maria Flor sussurrou, os olhos cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de reverência. O ar parecia vibrar com as memórias de Dona Lúcia e Jovem Rã. E deixaram para trás o mapa para nos encontrarmos. Nós somos a prova de que o amor não morre, apenas espera a geração certa para se manifestar. A casa não era mais um estorvo a ser demolido, era um relicário. Era a concretização de uma promessa de destino que demorou décadas para se cumprir e que exigia a presença de seus netos para fechar o ciclo. O bilionário coreano e a empregada brasileira não eram apenas dois estranhos apaixonados. Eram a segunda chance de um amor de outras épocas. A verdadeira jornada, a emocional, estava apenas começando. Eles precisavam descobrir o que fazer com esse legado sutil e poderoso e como integrá-lo ao futuro. Jae-hoon adiou indefinidamente a negociação de compra. Ele ligou para Seul e usou uma desculpa vaga sobre a burocracia local. Ele precisava de tempo, não de lucro, mas de tempo para respirar e sentir. Ele queria conhecer a história de Dona Lúcia e Jovem Rã, e mais importante, ele queria conhecer Maria Flor, a mulher que era a personificação da ternura e da calma. Ele passou os dias seguintes ao lado dela, não em reuniões de negócios, mas na cozinha, no jardim, lendo com ela trechos do diário de capa azul. Ele a via regar as orquídeas que o diário mencionava, e percebia a conexão profunda que ela tinha com a casa. Minha avó dizia que o cheiro das orquídeas é a lembrança mais forte do Jovem Rã. Ele sempre trazia uma para Dona Lúcia, escondida no bolso. Acho que ele sentia falta das flores da sua terra, Maria Flor comentou, o cheiro doce e amargo de orquídeas chocolate pairando no ar. Certa tarde, ele a encontrou no jardim, sentada à beira da pequena fonte coberta de musgo. Água escorria lentamente, criando um som que era a própria definição da paz. Ela estava desenhando em um caderno de capa mole. Ele se aproximou em silêncio e olhou por cima do ombro. Ela estava desenhando uma meia-lua. "O que é isso?" ele perguntou, a voz baixa para não quebrar a serenidade do momento. "É o símbolo da casa", ela disse, sem desviar o olhar do desenho, concentrada em sombrear as bordas. A Dona Lúcia tinha isso em todos os lugares, bordado nas toalhas, pintado nos vasos. Ela dizia que a lua nunca está inteira, porque ela está sempre em processo de mudança. É o símbolo de que a vida está sempre em movimento e que o amor também é incompleto, mas perfeito em sua incompletude. Sua avó, Dona Lúcia, deu uma meia-lua de cerâmica para seu avô, Jovem Rã, como eu li no diário. Jae-hoon tirou o pingente de jade do bolso. Ele nunca o tinha usado, era apenas uma lembrança perdida. Agora era o seu talismã. Meu avô guardou a meia-lua que Dona Lúcia lhe deu. Ele a carregava em uma pequena bolsa de seda até o dia de sua morte. Ele acreditava que ela era a metade que faltava para ele voltar inteiro para o Brasil. Agora, eu tenho o medalhão que ela lhe deu. Você tem a pulseira feita com a areia dele. Ele olhou-a nos olhos, depois para o desenho da meia-lua no caderno dela. Nossos avós completaram um ciclo com objetos. Nós não podemos deixar que seja apenas uma lembrança. Temos que dar a este amor uma segunda vida. Ele se sentou ao lado dela na beira da fonte, suas mãos quase se tocando na pedra fria. O barulho suave da água era o único som, uma música lenta e contemplativa. Ele estendeu a mão, não para tocá-la de maneira invasiva, mas para segurar o pulso dela delicadamente, para ver melhor a pulseira de miçangas de Jeju. O toque foi eletrizante. Não era o toque impessoal de um aperto de mão de negócio. Era o toque de duas pessoas que carregavam a mesma história em suas veias, o mesmo destino tecido nas miçangas. A pulseira ainda tem o cheiro de sal do mar, Maria Flor disse, sua voz baixa, quase inaudível. Acho que o cheiro da ilha de Jeju nunca saiu da areia. Jae-hoon percebeu que ela não era pobre. Ela era rica em história, em conexão,
em alma. Ele era o pobre, o que só tinha dinheiro e pressa. Ele olhou para a pulseira e para o medalhão em sua mão. Ele precisava de uma mudança radical. Maria Flor, ele disse, usando seu nome completo pela primeira vez. O som era macio em seus lábios. Eu não vou demolir a casa. Ela levantou os olhos, surpresa. Um brilho de alívio e gratidão preencheu seus olhos. Não posso. Seria demolir a segunda chance deles. E seria demolir o nosso encontro. Eu quero comprar a Casa dos Sussurros, mas para restaurá-la, para protegê-la. Quero transformá-la em algo que celebre a história. E eu quero que você seja mais do que a guardiã. Eu quero que você seja a coproprietária, a curadora desta história. Quero que você me ensine sobre a calma, sobre a nostalgia e sobre as coisas que o dinheiro não compra. Me ensine a ser um homem inteiro e não apenas uma meia-lua. Ela não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para a água. A emoção era demais. E quanto a você? Ela perguntou, sua voz falhando levemente. Você é um bilionário. Você pertence a Seul. Você pertence a arranha-céus e luzes de neon. Eu pertenço a esta casa antiga e às sombras. Nós somos mundos diferentes. Eu só pertenci a Seul até encontrar você e este jardim, ele disse, e tirou o medalhão de jade do bolso, prendendo-o delicadamente no pulso dela, ao lado da pulseira de miçangas. O jade verde e as miçangas azuis e verdes pareciam pertencer um ao outro. Agora, parte de mim pertence ao passado deles. E o meu futuro, ele olhou-a nos olhos, o brilho das lágrimas nos seus, a certeza em sua voz. O meu futuro está suspenso aqui, nesta casa dos sussurros, com você. Deixe-me tentar ser o jovem Han que consegue ficar. Deixe-me tentar desacelerar por você. Maria Flor havia acabado de aceitar um convite para um futuro incerto, mas poético. O que ela não esperava era que o destino, que é sábio e tem um senso de humor sutil, ainda tinha uma última reviravolta para testar a sinceridade do bilionário e que envolveria um sacrifício pessoal muito grande. O tempo que se seguiu foi uma espécie de conto de fadas em câmara lenta. Jae-hoon ligou para Seul e, para o horror de seus diretores, adiou todos os seus compromissos. Ele trocou seus ternos de seda e seus sapatos italianos por camisas de linho e chinelos velhos. Trocou reuniões de conselho por tardes na biblioteca, limpando livros e lendo com Maria Flor, esforçando-se para entender o português poético de Dona Lúcia. Eles se apaixonaram na cadência lenta da nostalgia, no cheiro de madeira antiga, no murmúrio dos segredos da casa e no reconhecimento de que eles eram a metade perdida um do outro. Eles eram a prova de que o amor é a única coisa que pode transcender o tempo e o abismo social. Mas o mundo real tem pressa. Seu vice-presidente executivo, Sr. Kwan, um homem que personificava a eficiência coreana, voou para o Rio. Ele encontrou Jae-hoon na varanda, tomando café em uma xícara antiga e suja de terra, conversando sobre jardinagem com Maria Flor. Jae-hoon, disse o Sr. Kwan, sua voz cortante como gelo, você está destruindo a companhia. Nossos acionistas estão em pânico. A China está esperando a fusão. Você não pode deixar um império por uma simples casa antiga e uma moça local. O que aconteceu com a sua ambição? Maria Flor ouviu tudo de longe, escondida no hall. Ela sentiu a dor do sacrifício que estava pedindo a ele. Ela era o fardo de sua ascensão. Ela viu o olhar de Jae-hoon se fechar, a máscara de CEO voltando por um breve momento. Naquela noite, ela o encontrou na varanda, olhando para as estrelas, que pareciam coreanas de tão frias e brilhantes. Jae-hoon, ela disse, segurando o pingente de jade e a pulseira de miçangas em seu pulso. Você tem que ir. Ele se virou chocado. O quê? Não. Eu te disse, eu não vou. Você leu o diário, ela disse, caminhando até ele, seus olhos brilhando à luz da lua. Seu avô, o jovem Han, não pôde ficar porque ele não teve coragem de sacrificar o seu futuro, o seu Jung, a sua alma pelo amor.
Ele se arrependeu disso a vida toda. A alma dele permaneceu incompleta. Eu não quero que você se arrependa. Se você ficar por mim agora, odiando a si mesmo por ter perdido tudo, nosso amor será tóxico. Será uma repetição triste da história deles. Ela tirou o medalhão de jade do pulso e o colocou na mão dele, fechando seus dedos em volta dele. Você tem que ir para Seul, fechar seus negócios, provar a si mesmo que você pode ser o bilionário e, ainda assim, escolher a calma. Você tem que provar que o amor é uma escolha, não uma prisão. Não para provar nada para mim, mas para você mesmo. Vá e volte por vontade, não por fuga. Era a reviravolta mais suave e mais emocional. O sacrifício do amor imediato pelo futuro, em nome do amor verdadeiro. Ela o estava libertando para que ele pudesse, de fato, escolher ficar por inteiro. Leve o medalhão, ela disse. Ele vai te lembrar da nossa promessa, a de que as almas que se encontraram através do tempo se encontrarão novamente. E se essa pulseira realmente carrega o mapa do meu destino, o seu destino está escrito para voltar para mim. A meia-lua sempre se completa. Jae-hoon a abraçou. Não foi um abraço de despedida, mas de promessa e de profunda compreensão. Ele entendeu. O amor deles seria o Yun eterno, se ele pudesse ser o homem que ela merecia, sem ressentimentos do que ele havia perdido. Eu voltarei por você, Maria Flor. Ele sussurrou, a voz carregada de emoção. Voltarei para esta casa dos sussurros e farei dela o nosso lar, um relicário de todas as almas que se encontraram aqui. Eu voltarei. E não será por conveniência, mas por escolha. Espere por mim. Apenas me ensine a ter a sua calma, enquanto eu estiver longe. Ela lhe deu o sorriso mais triste e mais esperançoso que ele já havia visto. Ele partiu na manhã seguinte, levando consigo o cheiro de jasmim, o medalhão de jade em seu pescoço, e a certeza de que a riqueza de sua vida não estava em Seul, mas no jardim melancólico do rio, ao lado da mulher que lhe havia ensinado o valor do tempo lento. O final de um conto não é o fim de uma história, mas a esperança do reencontro. Maria Flor faria sua parte, restaurar a casa e esperar pela única coisa que poderia, de fato, mover o mundo de um bilionário. A nostalgia de um amor verdadeiro e a promessa de uma alma completa. Os meses se seguiram, e a Casa dos Sussurros começou sua lenta e bela metamorfose. Jae-hoon, cumprindo sua promessa, enviou fundos e arquitetos especializados em restauração histórica, com uma única exigência: que Maria Flor tivesse a palavra final sobre cada detalhe. Maria Flor usou o dinheiro não apenas para restaurar as paredes, mas para restaurar a história. Ela limpou o musgo dos caminhos, replantou o jasmim e as orquídeas que Dona Lúcia amava. Ela não apenas reformou a biblioteca, ela a catalogou e fez do diário de capa azul o seu tesouro central. Ela nunca tirou a pulseira de miçangas. O jade que ele lhe havia dado no primeiro dia, ela guardou em uma pequena caixa de sândalo ao lado de sua cama, como um objeto de contemplação. A ausência de Jae-hoon era dolorosa, mas não era vazia. Era uma ausência preenchida pela promessa. A cada e-mail que ele lhe enviava, descrevendo a frieza de Seul e a pressa das reuniões, ela respondia com a calma do rio. Descrições sensoriais da luz da manhã, do cheiro da chuva, dos sons dos pássaros na mangueira. Ela estava o ensinando a viver devagar, mesmo à distância. A ausência não é a falta, meu querido Jae-hoon. É a ponte prateada que a alma constrói para atravessar o tempo. E enquanto você constrói seu império na velocidade da luz, eu construo aqui a nossa calma, na velocidade do musgo sobre a pedra. Volte para a calma, não para o caos. Seu trabalho na casa era seu propósito. Ela transformou a Casa dos Sussurros em um instituto de memória e arte Brasil-Coreia, um local onde a história dos seus avós e a poesia do jovem Han e Dona Lúcia podiam ser celebradas. O sótão se tornou um pequeno museu de objetos antigos e cartas amareladas. A cozinha se tornou um ateliê de cerâmica,
onde ela começou a modelar pequenas meias-luas para vender aos visitantes. A calma de Maria Flor era um magnetismo para a vizinhança. As pessoas vinham para tomar chá, ouvir as histórias e sentir a aura de paz que ela havia infundido no local. Ela não era mais a empregada, era a guardiã-mor, a curadora das almas. Enquanto isso, em Seul, Jae-hoon se sentia a metade da lua. Ele fechou o grande negócio com a China, com uma eficiência glacial, mas sua alma estava em outro lugar. Ele descobriu que o dinheiro, sem propósito e sem amor, é apenas papel. Ele passava as noites em seu apartamento de cobertura, olhando para as luzes da cidade, mas sentindo apenas o cheiro de jasmim que vinha da caixinha de sândalo, onde guardava o medalhão de jade. Ele tomou sua decisão, uma decisão que custaria bilhões, mas que valeria a sua alma. O clímax da história não seria uma explosão de violência ou drama, mas a explosão silenciosa de uma escolha, a escolha da alma sobre o lucro. E Maria Flor estava prestes a receber a recompensa por sua paciência poética. 2 semanas antes do prazo final, que Jae-hoon havia estipulado para si mesmo, ele convocou uma reunião de emergência com o conselho da Choi Innovations. O Sr. Kwon estava presente, tenso. Jae-hoon, no entanto, estava calmo, usando seu terno mais caro pela última vez. Em seu pescoço, o medalhão de jade brilhava sob as luzes frias da sala de reuniões. Senhores, começou Jae-hoon, sua voz forte e límpida, a fusão chinesa será concluída amanhã, garantindo lucros recordes. Meu trabalho aqui está feito. Houve um murmúrio de satisfação. Portanto, ele continuou ajeitando a lapela. Eu estou vendendo minha parte majoritária da empresa. Estou me aposentando. A sala mergulhou em um silêncio chocado. O Sr. Kwon engasgou. Você está fazendo o quê? Por quê? Pela casa antiga no Brasil? Pelos deuses! Gritou o Sr. Kwon. Jae-hoon sorriu, um sorriso que era a própria serenidade. Não, Sr. Kwon. Não é pela casa. É pelo meu Jung. É pela minha alma. Eu descobri que eu era um homem incompleto, uma meia-lua que precisava da sua outra metade. Eu não posso mais viver a vida na velocidade da luz. Eu descobri o valor do tempo lento e do cheiro de jasmim. Ele explicou o plano. Vender sua parte, investir o capital na criação de uma fundação de arte e memória e dedicar sua vida à restauração de edifícios históricos. A Casa dos Sussurros seria o seu primeiro e mais importante projeto. Ele havia se tornado, ironicamente, o guardião do passado. Ele olhou para o medalhão de jade e concluiu. O legado da Choi Innovations é importante, mas o legado das almas que se amaram é eterno. Eu escolho o eterno. O Sr. Kwon assumirá a liderança. E a fundação garantirá que o Instituto no Brasil tenha fundos perpétuos. A reunião terminou em choque, mas com uma estranha admiração. Jae-hoon, o homem mais rápido do mundo, havia parado. Ele havia escolhido a eternidade em vez da pressa. Ele era finalmente um homem inteiro. Ele reservou um voo, não um jato particular, mas um voo comercial. Ele queria sentir a jornada, sentir o tempo. Na bagagem, apenas o essencial e a pequena meia-lua de cerâmica que seu avô havia guardado por décadas. O retorno não era o final, mas o clímax da escolha. A história de amor deles não era sobre bilionário e empregada, mas sobre um homem que desistiu de tudo para ganhar a única coisa que importava, a sua alma. O tempo é a medida da paciência. 2 anos e 3 meses se passaram desde a partida de Jae-hoon. Maria Flor usou o dinheiro do investimento para finalizar a restauração. A Casa dos Sussurros estava impecável, um ícone de arquitetura melancólica e esperança. A placa de bronze na fachada, reluzente, continha a frase de Dona Lúcia do diário: "O amor que se adia é a promessa mais forte que o destino pode fazer." Em uma manhã suave de inverno, enquanto Maria Flor colocava um novo vaso de orquídea chocolate na varanda do Salão das Orquídeas, um carro parou na frente da casa.
Não era mais um carro blindado e impessoal. Era um carro comum, com malas no banco de trás. O homem que desceu estava diferente, mais bronzeado, mais calmo. Seus ombros já não carregavam o peso de um império. Ele vestia um blazer de linho descontraído e sapatos confortáveis. Ele havia escolhido a calma em vez da velocidade. Ele estava de volta. Ele caminhou até o portão, abrindo-o com a familiaridade de quem volta para casa. Ele parou e olhou para Maria Flor, que estava radiante, com a pulseira de miçangas em seu pulso. Ela não correu. Ela o esperou, com a calma que lhe era peculiar. Jebun parou exatamente no local onde ela estava descascando abacaxis, naquele primeiro dia, sob a sombra da mangueira. Ele não a abraçou imediatamente. Ele tirou do pescoço o medalhão de jade e do bolso a pequena meia-lua de cerâmica de seu avô. Ele colocou a meia-lua na mão dela. "Eu voltei, Maria Flor", ele disse, sua voz embargada pela emoção. "Eu fechei o ciclo, a meia-lua do meu avô e o medalhão da sua avó. Eu não voltei apenas para te amar. Voltei para aprender com você a ter uma alma eterna, como diz o ideograma. Eu voltei para ser o homem que pode viver devagar, e o meu único império agora é esta casa. Eu voltei para o meu lar." Ela sorriu. Um sorriso que era a própria serenidade, a realização de uma promessa que começou há mais de 50 anos. Maria Flor pegou o medalhão de jade e, delicadamente, colocou a pulseira de miçangas de Jeju no pulso dele, ao lado de seu relógio de pulso que ele havia parado de usar. O jade e as miçangas se tocaram. Eles se abraçaram, não com a paixão frenética, mas com a paz de almas que finalmente se encontram após uma longa viagem. O abraço deles era o fechamento do círculo, o cumprimento da promessa de 1968, o reencontro do Jung. O ensinamento da história estava ali, na calma de Maria Flor e na escolha de Jae-hun. O amor verdadeiro é a única fortuna que vale a pena herdar. No final, o universo provou que a distância entre Seul e o Rio de Janeiro é apenas o espaço de um sussurro poético entre duas almas destinadas a se amar na mesma casa, onde o tempo não se perde, mas se espera.